Muito bem, em razão dessa pauta cheia, a gente antecipou o papo cultural para o começo do Papo Antagonista. Rogério Ortega já está no estúdio para a gente começar leve, dando dicas para o fim de semana. Eu também tenho dica para dar. Boa noite, Ortega. O que você traz para a gente? Boa noite, Felipe. Salve, pessoal do chat, espectadores do Papo Antagonista. Acho que vai ser a única dica não política que vocês vão ver na programação do Papo hoje o dia todo. Eu vou sugerir uma dobradinha de livro e filme para vocês no fim de semana, nesse ou nos próximos. Eu trouxe aqui um livro da Joan Didion, que foi uma grande repórter americana, grande jornalista, morreu em 2021, e é um dos principais nomes do jornalismo literário dos Estados Unidos. A Didion tem vários livros dela lançados no Brasil já, a maioria pela editora HarperCollins. Acho que o mais conhecido é O Ano do Pensamento Mágico, em que ela descreve como lidou com a morte repentina do marido e a hospitalização da filha única ao mesmo tempo. É um assunto pesado, obviamente, mas que ela lida com muita sensibilidade. E esse livro que eu trouxe aqui, O Álbum Branco, é uma coletânea de ensaios que foi lançada em 79, e o assunto é basicamente a loucura, o assunto do ensaio principal, que abre o livro, é a loucura da Califórnia no final da década de 60. Sexo, drogas, rock and roll, ela vendo tudo isso de um modo irônico, né, distanciado, meio com olho curioso, e conta, em certo momento, as reuniões que ela teve com a Linda Kasabian na prisão. Linda Kasabian era uma das integrantes da gangue, meio seita, do Charles Manson, né, que cometeu assassinatos bárbaros no final da década de 60 em Los Angeles, principalmente o da atriz Sharon Tate, que foi assassinada a facadas quando estava grávida de 8 meses do filho que ela teria com o diretor Roman Polanski. A Linda Kasabian saiu do grupo de seguidores do Manson, a chamada família Manson, e estava testemunhando, na época em que a Joan Didion fez o ensaio, estava testemunhando contra eles, né? Foi uma das testemunhas-chave para eles serem julgados pelos assassinatos. O Manson foi condenado e morreu na cadeia faz alguns anos. Nunca teve liberdade condicional nem nada do tipo. Então eu estou indicando esse livro para vocês fazerem, um jogo, um par, digamos assim, com Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Caso vocês ainda não tenham visto, o filme é de 2019, ficou bastante tempo em cartaz dos cinemas brasileiros. Tem na Amazon Prime, na Apple TV, no Google Play, em todos esses lugares. É uma história alternativa, né? Quer dizer, para quem não viu, o Tarantino mistura personagens ficcionais, como ator, que é feito pelo Leonardo DiCaprio, e o dublê, que é feito pelo Brad Pitt, com gente da época, inclusive a própria Sharon Tate e os integrantes da família Manson. O legal do Tarantino, entre outras coisas, é justamente que ele não tem nenhum pudor em reescrever a história. Mais do que isso eu não posso dar, porque é spoiler para quem não viu o filme, mas acho que é interessante vocês compararem a realidade do modo que ela é descrita de maneira até bastante irônica pelo livro da Joan Didion com a outra história possível, a ficção que o Tarantino faz a partir daquela coisa de paranoia, loucura que era uma Califórnia e Hollywood do fim dos anos 60. Então minha dica para o fim de semana é essa, Felipe. Maravilha, Rogério Ortega. A gente sempre traz o papo cultural dentro do Papo Antagonista aqui às sextas-feiras para dar dica para o fim de semana dos nossos espectadores. E eu assisti nessa semana um filme que eu considero extraordinário, que é O Pacto. Está disponível no Amazon Prime Video, um filme do Guy Ritchie com o Jake Gyllenhaal e o Dar Salim, que é um ator que eu adoro, um ator iraquiano. Muita gente que assistiu a série dinamarquesa Borgen conhece porque ele era o presidente do Partido Verde. Ele também é o protagonista de uma série que eu adoro, uma série mais simples, mas de um ex-militar infiltrado numa máfia, que é a série Warrior, dinamarquesa também. Tem um filme que eu considero praticamente uma obra-prima, tem gente que faz uma outra ressalva, mas é um roteiro muito envolvente, que é Um Marido Fiel. Então o Dar Salim faz essa dupla com o Jake Gyllenhaal num filme que tem como contexto, mas ele aborda tudo da perspectiva humana, a guerra no Afeganistão. Então o Jake Gyllenhaal é um general americano e o Dar Salim é um intérprete afegão a serviço do exército dos Estados Unidos. E, obviamente, tratado como um traidor pelos membros do Talibã.
E toda essa tensão da perspectiva humana dos dois aparece no filme, e claro, o filme traz no começo e no final um contexto histórico sobre o que aconteceu, mas não tem uma partidarização. Então, é claro que tem um conteúdo crítico em relação à guerra, mas você não tem a direita pensa isso, a esquerda pensa isso, o Trump pensa isso, o Obama pensa aquilo, o Joe Biden é aquilo outro. Ele simplesmente mostra um quadro daquilo que aconteceu e, obviamente, eu trago a informação que depois, claro que houve erros, muitos, pelos Estados Unidos, no começo da guerra, durante, etc., mas nos finalmente, né, para a gente chegar ao dia de hoje, houve a retirada das tropas, e aí o Talibã acabou. O Talibã voltou ao poder no Afeganistão. A gente viu aí aquelas cenas que são entre as mais desesperadoras, né, que eu já vi, e desse século, de gente se pendurando em avião para tentar fugir do país, porque estava com medo do regime de terror que seria instaurado. Muita gente morreu tentando fugir do regime talibã instaurado depois da retirada aloprada das tropas americanas de lá. E vários tradutores, vários intérpretes afegãos acabaram sendo exterminados depois disso pelo Talibã, por retaliação, por terem servido ao exército americano, mas o filme se concentra numa figura e no general e na relação entre eles. É sensacional, vale muito a pena ver. Quero muito ver também, não vi ainda. As dicas subjacentes. Maravilha, Rogério Ortega. Um bom fim de semana para você, bom trabalho sempre, tamo junto. Bom fim de semana, Felipe. Fiquem ligados, porque o Papo Antagonista, como já disse o Felipe na abertura, está cheio de notícia hoje. Até mais.